Oi, pessoal! De volta aqui para a gente comentar a postagem que nós fizemos esse feriadão aí, do caso do Mário, né? Que vocês viram o depoimento fantástico. Até eu não sabia, até a esposa dele contar, que o consumo dele de oxigênio durante o período de internação dele, quer dizer, como é que é isso, né? A pessoa quando está lá com respirador, né? Ela não está entubada ainda, mas ela está com um oxigênio no nariz e ela é medido quanto ela consome de oxigênio, né? Que é para suprir a deficiência do corpo. Ele estava consumindo 3,8 litros e depois de usar um simples aparelho bucal, acabou que ele baixou para 1 litro e 3 dias depois ele estava de alta, né? Então, se você não viu o depoimento, dá uma olhadinha, a gente vai postar também no feed e vai estar no YouTube, caso você prefira. Bom, então dentro desse contexto, a gente está aqui para explicar para vocês como que esse processo funciona, né? Como é que é possível um tratamento trazer tantos benefícios como você viu o Mário contar e a esposa dele contar, né? Então, primeiro, a gente não saiu do nada, né? A gente vem pesquisando, estudando há muito tempo. Eu tive o meu antecessor, Dr. Ernesto Furlan, que começou isso nos anos 70, o ano que eu nasci em 70. Então, de lá para cá, eles começaram os estudos, final de 68, 69, e aí a coisa foi crescendo, se desenvolvendo. Eu peguei num determinado período, eu comecei lá para 89, só para você fazer as contas aí, né? E entender quanto tempo a gente está nesse processo. E logo de princípio nós começamos a tratar os distúrbios de ronco e de apneia. Na época, acertava sem querer, né? Tratava os pacientes, mas não sabia por quê. E foi com o tempo que nós começamos a entender e aprofundar mais. Começamos a estudar, obviamente, né? Começamos a frequentar simpósios, congressos, eventos que falavam sobre ronco e apneia. E uma coisa chamou atenção, por exemplo, no passado, a comunidade médica achava que ronco não era um problema de saúde. Hoje é consenso, né? Todo mundo sabe que roncar quer dizer que a pessoa está respirando menos do que deveria. Nós já sabíamos disso na época, embora como dentistas, nós já sabíamos disso, inclusive eu me posicionei num dos simpósios, nós já sabíamos porque tinha feito controle através de exames e da via respiratória. Nós percebíamos que o paciente roncador tinha uma diminuição da passagem do ar na via respiratória, por isso roncava. Hoje é consenso. Então nós fomos nesse processo de busca, aprendizado, crescimento, entendimento para chegar até hoje, para chegar a resultados como o do Mário, né? Então veja, nesse contexto, o que a gente viu do depoimento do Mário que é o mesmo para várias pessoas? Ele falou, não consigo me adaptar com o CPAP. Vamos lá. Ele falou que a máscara escapava, até coloquei um vídeo junto do depoimento de uma produção americana dessa questão de como acontece. Então imagina o seguinte, a maioria, a máscara encaixa aqui no nariz, às vezes ela cerca até a boca, dependendo da gravidade do problema, e tem um cano que liga no aparelhinho. Os processos mais modernos, ela encaixa no nariz aqui, né? Prende aqui e tem um cano que sai por trás. O que acontece? O Mário contou, eu me mexo muito, né? Como ele se mexe muito na cama, imagina que ele vai para um lado, mexe para o outro, torceu. Se ele rodou na cama, pronto, ela derruba o aparelho no chão, faz ali uma bagunça, né? Porque ou ele derrubou o aparelho que está no criado mudo, cai no chão, ou a máscara se desloca do rosto dele. E é isso que acontece para aquelas pessoas que se mexem muito. Então, para o indivíduo que deita na mesma posição e dorme ou se mexe pouco à noite, ou que consegue se disciplinar a se mexer pouco durante a noite, ele pode funcionar bem e trazer resultados. Eu, ao longo dos anos, né, são bastante tempo aí que a gente já falou para vocês, nós ouvimos relatos de diversos pacientes que falaram assim, eu me dei super bem com o CPAP, amo o CPAP. Já ouvi isso, né? Mas o que a gente percebeu com os nossos estudos e o nosso entendimento? Vamos lá, vamos entender o que é o CPAP, tá? O CPAP ele é um pressurizador de ar. Ele, ou com a máscara que cobre a boca, o nariz, ou só o nariz, ele está injetando ar sob pressão.
E por que ele injeta ar sob pressão? Porque o sujeito não está respirando direito, né? A abreviação do CPAP quer dizer isso, que ele é um sistema que pressuriza a entrada de ar. Muito bem, está aqui, então ele está injetando, ele está insuflando o ar. Mas o que a gente deve pensar é sempre qual é a causa. E nesse aspecto eu falo, o CPAP não trata causa. Ele de fato ajuda as pessoas e tem milhares de pessoas do mundo inteiro se beneficiando com o CPAP. Joia, eu acho legal, né? No nosso segmento a gente não pode falar que está concorrendo, sabe? Porque o nosso intuito é achar caminhos para cuidar das pessoas, para fazer o bem para as pessoas. Então, se ele se adaptou com o CPAP e não se adaptou com o aparelho, joia, o importante é que ele fique bem. É isso que nós queremos no fim da conta. Se ele não se adapta com o CPAP, se adapta com o aparelho, ótimo. Importante é ele ficar bem, né? Então tá bom. Mas o que nós percebemos ao longo dos anos com a questão do CPAP? Nós percebemos que assim, ele injeta ar, ele força a passagem. Mas se ele está forçando, primeiro, não é o natural, né? É um respirador artificial. Se ele está forçando, significa que a passagem não está permitindo. E por que a passagem não está permitindo a passagem? Por que não está permitindo a passagem do ar? O que está bloqueando? Aí nós vamos cair na nossa área, que é a odontologia, a língua. A língua está gerando uma obstrução da passagem do ar. Vamos dizer, a passagem do ar ela tem esse formato aqui, ó. E essa parte da frente é a língua, fica assim na nossa boca, tá? Essa parte da frente é a língua. Então, se a arcada não cresce, se a arcada não cresce, não tem o tamanho ideal, então o que vai acontecer? A língua tenta encaixar lá para dentro da boca, não consegue, e adivinha o que acontece? Vai acontecer o seguinte, ó, a língua vai recuar para trás. Tem casos que ele vai fazendo isso daqui, ó, vai fechando, a hora que a gente olha, tem um espacinho pequenininho, ó, não dá nem para você me ver, para passar o ar ali. Então veja, era para ser assim, e está assim. Como é que o sujeito respira nessa situação? Aí vamos mais, aquela passagem está estreitinha, só uma passagenzinha, eu pressurizo a entrada de ar. Vai, obviamente, trazer resultados, mas tratou a causa? Não. Eu tenho defendido e explicado que nós tentamos usar os aparelhos para resolver o problema, porque o aparelho ele é dimensionado para dar espaço para a língua e a língua abrir essa passagem. Nós temos diversos estudos de caso, onde nós comparamos na tomografia, na ressonância ou numa simples radiografia, nós comparamos o antes e o depois, e aí nós verificamos, por exemplo, que coloca o aparelho, aumenta a passagem do ar, às vezes triplica a passagem do ar. Num caso que nem eu mostrei com a mão, está tão pequenininho que triplicar chega a ser fácil. E o pior, triplicar ainda não resolve o problema. Aí, nesses casos, pode ser interessante associar o uso dos aparelhos ao CPAP. Na minha opinião, nós devemos sempre tratar as causas. O aparelho trata a causa. E quando a gente não consegue resolver tudo com o aparelho, aí vai para o CPAP. Alguns casos o paciente vai fazer cirurgia, porque ele obstruiu toda essa via aqui, inflamou, cresceu, né? Às vezes não dá mais para reverter simplesmente usando o aparelho. Aí você tem que limpar a passagem, tem que ter cuidado para não gerar síndrome do nariz vazio, mas abre a passagem para o ar passar e aí o paciente volta a ter um fluxo respiratório bem. Então esse é um segmento que a gente vem atuando bastante, né? Nós estamos aí mais de 3 décadas atuando nisso, com milhares de pacientes tratados no Brasil e no mundo. Ele é o sistema de aparelhos que mais nos trouxe resultados no mundo afora, né? Mais nos trouxe pacientes de outras partes do mundo. O último, mais recente, foi o paciente da Inglaterra, que se você vem nos acompanhando, você já ficou sabendo. Muito bem, então dentro desse contexto, o que nós queremos aqui? Ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. E o ronco não é uma exclusividade do adulto, acontece nas crianças. Doutor, dá para tratar criança? Com toda certeza, a gente faz isso com muita frequência, né? Então o importante é você entender como que deve ser e buscar o caminho. E obviamente, depois de tudo que eu expliquei, pode surgir dúvidas para você. Então eu quero que você fale conosco, faça a sua pergunta e aí a gente vai esclarecendo e te ajudando a encontrar o melhor caminho para você mesmo, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.